pela sua obra nas nossas vidas. Eu comecei a contemplar a obra de Deus nos nossos corações. Quando observamos o alvoroço que está hoje na nossa cidade, quando observamos o movimento que se encontra hoje na nossa cidade, não estou feliz por ver pessoas indo para o inferno, não é isso. Eu estou feliz pela minha vida. Eu fico feliz em ter sido salvo. Eu fico feliz em olhar para tudo isso e sentir apenas pena dessas pessoas que estão vivendo essa situação. De olhar para tudo isso e ver como Deus é bom. E às vezes, irmãos, nós não valorizamos a salvação. Nós não valorizamos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Assim como foi ministrado hoje de uma forma muito veemente no louvor, nós não valorizamos muitas vezes o que Jesus fez por nós. Precisamos aprender a ser gratos ao Senhor pela obra que Ele fez em nossas vidas. Quando eu olho para trás, se eu olhar para a minha vida há 13 anos atrás, estaria aí também. Estaria lá fora, estaria andando de um lado para o outro, vazio, procurando alguma coisa para encher o meu interior, procurando alguma coisa para tentar satisfazer a minha tristeza. Mas hoje, quando eu olho para a minha vida, nós estamos aqui neste lugar, adorando ao Senhor, erguendo um altar de adoração a Deus, experimentando esse momento com o Senhor. Eu me alegro. Eu me alegro. Eu fico imaginando como, infelizmente, existem alguns que se denominam cristãos, crentes, evangélicos, e chega um momento como esse, fica com seu coração palpitante, desejoso, e muitas vezes está num lugar como esse. Irmãos, eu sou grato a Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo Jesus. Eu não canso de dizer que eu amo Jesus. Eu estou aqui hoje muito feliz com Jesus. Porque eu não estou lá, sabe por quê? Porque eu sou livre. E só quem é livre pode escolher o melhor. E o melhor é amar a Deus. O melhor é conhecer esse Deus. Às vezes nós não lembramos, irmãos, o privilégio que é. Nós vemos um texto aqui que diz que Ele fez o que conosco? Nos libertou. Eu fico maravilhado com Deus, que quando Ele quer falar, Ele fala de várias maneiras. E como Caio leu aqui, em Tito, diz que Ele separou para si um povo que é exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Sempre foi o propósito de Deus separar um povo. Diga comigo assim: Deus quer separar o seu povo. Irmãos, nós precisamos ver isso. Nós precisamos compreender isso nas Escrituras. Nós precisamos ver desde Gênesis, Deus querendo separar o seu povo para servi-lo e para adorar. Nós precisamos ver isso em toda a Bíblia. Que Deus é um Deus zeloso. Que Deus é um Deus exclusivista. Que Deus, Ele quer nos separar. Ele quer nos tirar das trevas. Eu quero dizer, quem está aqui dentro e não quiser ouvir a palavra, pode sair. Se estiver aqui brincando, conversando com o outro, pode sair. Tá? A porta está bastante aberta. Está livre, vocês podem sair. Não fique aqui, não venha aqui brincar, não venha aqui conversar com o outro. Está aberta a porta, pode sair. Deixa eu avisar logo desde o princípio. Deus, Ele quis separar um povo para si zeloso. Um povo exclusivamente seu. Esse sempre foi o objetivo de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Deus, desde Gênesis, quando Ele cria o mundo, no capítulo 1, versículo 4, Deus diz que Deus criou a luz. E Deus separou a luz das trevas. E Deus viu que a luz era boa. E eu não sei, irmãos, como é que existe um povo que diz andar na luz, que diz conhecer a luz e ainda anda nas trevas. E ainda se mistura com as trevas. E ainda está lado a lado com as trevas. A Bíblia diz que Deus separou para si um povo. Deus separou para si um povo zeloso para fazer a sua vontade, para realizar o desejo do coração de Deus, que é ser adorado por um povo sincero, por um povo separado, por um povo sem mancha, por um povo que não é envolvido com pecado. Jeremias 15:19, o Senhor disse para o profeta: se você se arrepender, eu te farei voltar. Se você separar o precioso do vil, tu serás a minha boca. Irmãos, mas muitas vezes nós queremos ser boca de Deus sem separar o precioso do vil.
Queremos ser boca de Deus, muitas vezes não separando a nossa vida para o Senhor. E você precisa compreender uma coisa: Deus não está em busca de um povo misturado. Deus não está em busca de um povo misto. Deus está em busca de um povo separado. De um povo que faça verdadeiramente a diferença nesta terra. A Bíblia diz em Mateus 5, 13 e 14 que Jesus compara a sua igreja. Jesus compara o seu povo com o sal desta terra e com a luz deste mundo. O sal ele tem a função de salgar, de dar sabor, de conservar. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Se eu traduzir para a linguagem de hoje, Paulo está dizendo assim: vós sois o sal que torna a terra suportável. Você acha que isso aqui tem agradado a Deus, o que está acontecendo? Você acha que o que está acontecendo hoje no mundo, na nossa cidade, agrada a Deus? E você acha que muitas vezes não dá vontade de fazer como Deus fez com Sodoma e Gomorra? E sabe por que Deus ainda não faz? Porque existe uma igreja que salga. Existe uma igreja que ainda faz a diferença. Existe uma igreja que ainda conserva este mundo. Existe uma igreja que ainda faz Deus se levantar do trono. E eu ficava ali adorando a Deus, imaginando como estava hoje Deus lá no trono, observando a Itariti. Eu falo: Deus, nós estamos aqui numa pequena porção comparado à multidão que vai estar ali. Mas eu tenho certeza que os seus olhos estão aqui. Eu tenho certeza que os seus olhos estão aqui. Eu tenho certeza que os teus olhos estão aqui. E eu pensei: oxalá, meu Deus, se nós conseguíssemos fazer o Senhor levantar do trono e dizer assim para Satanás: não está vendo aquele movimento da Itariti? Mas olha para a minha igreja como me adora. Olha para o meu povo como eu me servir. Olha para o meu povo como eles estão ali com o seu coração alegre na minha presença. Ah, como eu gostaria que fosse assim. Ah, como eu gostaria que se Deus fizesse realmente assim, falasse para o inimigo: olha, você está vendo aquele povo ali? Eles poderiam escolher estar em casa, poderiam escolher estar em outro lugar, mas eles estão ali. Não é porque ninguém gostou, é porque eles me amam, porque eles me adoram, porque eles querem a minha presença. Oxalá se fosse assim lá no céu. Oxalá se fosse assim. Sabe por que muitas vezes, irmãos, o diabo não faz mais do que ele queria fazer? Por conta da vida da igreja, Deus ainda preserva essa terra. Você não sabe quantos planos de morte Satanás tem para esse tiro. Você não sabe quantas vidas ele pretende ceifar nesse tiro. E você não sabe quantas vezes ele é impedido pela adoração da igreja. Porque nós erguemos um altar ao Deus verdadeiro aqui hoje. Nós levantamos um altar ao Deus verdadeiro. E onde Deus é adorado, onde Deus é louvado, coisas grandes acontecem, livramentos acontecem. E você não sabe no mundo espiritual o que Deus pode ter feito através da adoração da igreja. Como Deus pode ter dispensado anjos para estar ministrando sobre esta cidade salvação, livramento de morte. Mas Deus, Ele quer que a igreja seja assim. Mas estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo onde nós não sabemos mais quem é crente e quem não é crente. Estamos vivendo um tempo que ninguém sabe mais quem é igreja e quem deixa de ser igreja. A igreja muitas vezes não está conseguindo adentrar no mundo, mas o mundo está conseguindo adentrar na igreja. Nós vemos crente mexendo em celular dentro da igreja. Nós vemos crente mandando mensagem no WhatsApp dentro da igreja. Nós vemos crente dentro da igreja fazendo coisas abomináveis, terríveis. Nós vemos crentes dentro das nossas igrejas com roupas que dá vergonha de falar que essas pessoas pertencem à sua igreja. Dá vergonha. É diferente quando você sai no evento. Eu não tenho muita participação com coisas do mundo. Mas quando você vai em alguns ambientes que tem pessoas do mundo, você fica chocado. Como as pessoas estão quase seminuas andando pelas ruas. Como elas estão fazendo questão de mostrar sua sensualidade. Como elas são sensuais. Como elas são desejáveis. Agora, o mais difícil, mais doído no coração é quando você vê alguém da igreja. Quando você vê alguém que deveria salgar, que deveria ser luz, andando nos mesmos caminhos, querendo mostrar sua sensualidade, querendo mostrar sua lascívia, querendo mostrar o seu corpo, expondo a sua vergonha. Será que é isso que Deus deseja para o povo que o adora? Será que é isso que Deus deseja para aqueles que se dizem evangélicos, crentes? Deus quer separar o seu povo. Deus não quer um povo misturado. Deus não quer um povo envolvido com as trevas. Deus quer um povo verdadeiramente liberto. Deus quer um povo totalmente liberto. Deus quer um povo totalmente transformado pela sua palavra. Deus
dificuldade de saber quem é crente e quem não é. Temos muitas dificuldades porque crente tem mostrado boca de bunda no meio da rua. O que me dá dor, sabe o que? É que muitos cristãos adolescentes não trabalham. E quem compra as roupas são as mães. Mas hoje tem uma tendência de não achar roupa para crente, não é verdade? É porque os olhos não são crentes. O coração não é crente. Eu vou para crente, não. Se não tiver nada a fazer. Mas nós precisamos ser uma igreja separada. Por isso que Jesus veio fazer. Ele não veio nos deixar nas trevas, ele veio nos tirar das trevas. Ele não veio nos deixar no pecado, ele veio nos tirar do pecado. Ele não veio nos deixar com uma vida dividida, ele veio nos libertar. Ele veio trazer uma nova vida para nós. E nós precisamos compreender que sensualidade, lascívia é coisa das trevas. É uma obra da carne, é algo que alimenta Satanás e não Deus. Fica pensando você que as pombagiras não gostam, né? Elas adoram. Quando vê o crente mostrando barriguinha de fora, corpinha de bunda, elas adoram. Elas fazem festa, elas fazem tudo em ação de desgraça no inferno. Bate tambor, fala, ei, galera dos meus, está dentro da igreja, mas é minha. Não fica pensando que ele está preocupado em você vir para a igreja. Ele está preocupado em que você saia do mundo. Ele não está preocupado que você venha para a igreja e seu coração continue no mundo. Deus, ele quer separar para si um povo. E foi assim que Deus fez desde o início da história. Deus não podia criar um povo através de um homem chamado Jacó, um homem trapaceiro. Deus teve que transformar o caráter daquele homem. Deus teve que transformar a vida daquele homem para que Deus pudesse fazer dele uma grande nação. Esse é o objetivo de Deus, mas o diabo não quer. O diabo não quer que nós saiamos do mundo. O inimigo não quer que nós saiamos do mundo. Ele quer que nós continuemos no contexto de mundo dizendo que nós somos cristãos. Cristãos que não salvam. Cristãos que não fazem a diferença. Cristãos que não se separam. Como Carla Pérez, que é cristã. Como Xande, que é cristã. Como Thales, que é crente. Eles querem, que o diabo quer que nós continuemos com esse mesmo padrão. Que nós viemos para a igreja, que agora é moda ser gospel. Mas continuemos nos nossos pecados. Entramos na igreja, mas nosso coração está lá fora. Entramos na igreja e damos a desculpa, eu só vou dar uma olhadinha. Eu só vou participar um pouquinho porque eu gosto de cavalo. E muitos fazem o papel de cavalo. Na mão do diabo. Crente com imagem de santo, em cavalgadas. Crente em cavalgadas profanas. Hoje, graças a Deus, eu não estava aqui na cidade, sabe? Tivemos o privilégio de sair daqui da grande tribulação. Fomos arrebatados por mandigo. Mas eu já cansei de ver crente lutando, assistindo os cavalgadas. Já cansei de ver crente comendo lanche justamente no trailer da praça da festa. Porque os outros lanches dos outros lugares não prestam, não tem gosto, não tem sabor. Só presta aquele lanche lá da praça da festa. Onde está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Esse foi o clamor do anjo para a igreja. Fugir da Babilônia. Fugir, sai dela, povo meu, para que não sejais incorridos nos seus pecados e deleites. Sai dela, povo meu. Mas existe um monte de crente que está na igreja, mas quando chega em casa, vocês estão assistindo novela. E agora tem uma novela para crente. Os 10 mandamentos. Né? Aí os cristãos falam assim, mas isso aí, pelo amor de Deus, 10 mandamentos, isso aí. Vai. Continua. E você vai ver onde você vai parar. Continua. É por isso que eu digo, faça como Golias. Me dá um crente noveleiro espiritual. Me dá um. Traga um para desafiar. Traga um crente noveleiro espiritual. Não estou falando que ele é teólogo, não estou falando que ele é pastor, não estou falando que ele é nada. Estou chamando um crente espiritual. Traga um para debater. Traga um. Todos carnais. Não tem espírito. Ele consegue ver um monte de asneira, de prostituição, de coisas que ofendem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu sei tirar a espinha do peixe.
Muitas pessoas engasgadas com isso, tinha muito tempo no céu. Deus quer separar o povo. Foi assim que aconteceu lá no Egito. Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito. Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito. Mas a Bíblia diz que Faraó não queria que fosse assim. Faraó não queria que Moisés tirasse o povo. E quando aquele povo ouviu a palavra de Deus, Faraó aumentava o trabalho. Colocava mais palha para eles tirarem, para eles fazerem mais tijolos. E eles diziam ainda assim: não dê ouvido a palavras mentirosas. Não é assim que Satanás muitas vezes fala, até mesmo dentro da igreja. Às vezes que vai pregar assim, mas não é assim não. Não tem nada a ver com o que ele está pregando, não. Você pode continuar assim. Ele vai te matar. Porque ele é mentiroso, ele é matador de crente falso. Como Judas, que nós estudamos hoje de manhã. Não precisa fazer o que ele está falando, não. Satanás não quer que você saia do mundo. Está preocupado que você vire crente? Está não. Porque tem um monte de crente que vai para o inferno e está preocupado com isso. A preocupação de Satanás é que se você se converta de verdade, e ele mandou o superintendente do Egito aumentar o trabalho. É assim que Satanás faz. Demônios, vai lá, dá mais coisa para eles fazerem. Dá mais ocupação, dá mais festa, dá mais coisas boas, dá mais tecnologia, dá coisas boas para eles fazerem. Aumenta a ocupação deles. Não é assim que nós estamos hoje, uma geração ocupada? Um monte de fazer ocupado. Nós não temos tempo para Deus. Temos tempo para as nossas besteiras, mas para Deus não. E quando Deus começou a mandar as pragas, quando Deus começou a querer libertar realmente o povo, e aí Faraó viu que não tinha jeito, ele começou a dizer: não, Moisés, você pode ir. Mas ele deu algumas ideias para Moisés. E Satanás faz todos os dias conosco. Uma opinião que ele deu para Moisés, que todos os dias o inimigo sopra no nosso ouvido. Satanás falou assim: adora a Deus aqui dentro do Egito. Você sai daqui para adorar a Deus, não? Isso é cômodo, não é verdade? Não precisa largar suas amizades, seus namoros, não precisa largar as coisas que você está fazendo, não. Você pode servir a Deus aqui também. Ser salvo dentro do saleiro é fácil, não é assim que muitos dizem ainda. Tem que sair do saleiro para fazer a diferença. Não precisa sair do Egito para ser crente, não. Não precisa sair do Egito para adorar a Deus, não. Não é assim que muitos pensam. Não é muitos que participam de tudo isso se dizem crentes. Porque Satanás soprou no ouvido deles, eles aceitaram que eles podem continuar a ser crentes de Deus. Ah, mas eu creio em Deus. Ai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não precisa sair daqui, não. Você pode continuar aqui no Egito. Adora a Deus em terra do Egito. Não é assim que Satanás tem feito com muita gente? E muita gente tem aceitado a proposta. Fica aqui mesmo. Não precisa sair do mundo para você ser crente, para você servir a Deus. Porque tem gente que vai ter surpresas desagradáveis. Porque tem pessoas que terão surpresas desagradáveis naquele grande dia. Deixa Deus te pegar na internet, na pornografia, na novela, e você vai ver se você sofre. Deixa Ele te pegar com seu coração nas coisas do mundo, e você vai ver se você sofre. Continua no Egito adorando a Deus aí onde você está, e você vai ver se você sofre. Continua com esse evangelho, água rala que você diz que tem, que você serve, que você vai subir. Continua. Continua. E aí, quando ele viu que não tinha jeito, Moisés falou assim: não, nós vamos sair, nós vamos caminhar 3 dias, vamos adorar a Deus lá no deserto. Nós vamos adorar a Deus no meio desse povo, não. Tem gente que abre mão de Deus, mas não abre mão de uma amizade. Tem gente que abre mão de Deus, mas não abre mão de um ambiente. Aí Faraó deu outra opinião. Não se afasta muito, não. Você pode ir, mas não vai muito longe, não. Tem muito crente que não está indo muito longe no mundo. Satanás fala: não precisa se afastar muito, não leva esse negócio a sério demais, não fique fanático, não. Não é assim que as pessoas falam: você é muito radical. Radical. Hoje a onda é ser crente light. A gente vai lá te dar no inferno. Não podemos ficar perto de Deus e do mundo ao mesmo tempo. O propósito de Deus é separar uma igreja. O propósito de Deus é separar o povo. Deus não quer que nós adoremos no Egito. Deus não quer que fiquemos no Egito.
Deus quer nos tirar do Egito. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio nos libertar do império, da escravidão das trevas, e nos levar para o reino da luz, nos levar para o reino do Filho do seu amor. Não existe esse negócio de ser crente dessa forma, não. Isso é mentira do diabo. Não existe esse negócio de ser crente ficando ainda no Egito, ficando dentro da Babilônia. Isso é mentira do inimigo. Não tem esse negócio de ser crente, não afastar muito do mundo, não. Tem que afastar, foge. Foi isso que Deus mandou para aquela mulher de Ló. Olha, não olha para trás, foge para as campinas, para os montes. Tem muito crente olhando para trás. Muitos cristãos olhando para trás. E a última opinião de Faraó foi: mas não leva os seus bens, não. Deixa os seus bens aqui no Egito. E Satanás está escravizando um monte de gente que não consegue devolver o dízimo, porque está escravizado, está deixando as suas riquezas gastando com o mundo e não com a obra de Deus. E Satanás fala assim: não, você vai, mas o dinheiro não. O dinheiro você governa, o seu dinheiro, você deixa o seu dinheiro aqui no Egito. Será que nós estamos ouvindo a Deus ou ouvindo o diabo? E até mesmo quando Deus libertou o povo, quando Deus foi introduzir o povo na terra prometida, Deus disse para aquele povo: olha, não façais aliança com o povo dessa terra. Não façam aliança com os cananeus. Porque se vocês fizerem aliança, vocês serão enlaçados. E vocês passarão a idolatrar os deuses deles. O povo no início até que fez. Expulsou os cananeus, expulsou os habitantes da terra. Mas com o passar do tempo começou a colocar aquele povo a trabalhar para eles. Passou mais algum período e começou a casar com as filhas dos cananeus. E passou mais um período eles adoravam a Baal, a Astarote, aos deuses daquela terra. Não é assim que nós vamos fazer concessão? Não precisa fazer isso não precisa ser tão radical. E nós vamos abrindo espaço para o diabo, abrindo espaço para o diabo. E quando nós vamos observar, nós não somos crentes coisa nenhuma. Deus quer separar uma igreja. Deus quer separar um povo para fazer a diferença nesta terra. Deus quer nos tirar de uma vez por todas do Egito. Deus quer nos tirar uma vez por todas da escravidão deste mundo. Deus quer nos fazer pessoas transformadas, restauradas. É tempo da igreja de Cristo na terra mostrar verdadeiramente que é a sua igreja, mostrar verdadeiramente que é um povo que ama o seu Deus, porque não é isso que nós temos demonstrado, não é isso que nós temos feito, não é o louvor que nós temos dado que agrada a Deus, não é a adoração agradável a Deus. Temos um homem forte, né? No momento de ficar de pé na hora do louvor, então vai botar uma ortiga dentro da cueca, a ver se esperto. O Espírito Santo não faz, ele não dá de ortiga, faz. O céu não terá cadeira, só para Jesus. Mateus 24, em 24, ele se levanta, depois ajoelha e joga a coroa diante dele. Não adianta estar dentro da igreja, preste bastante atenção. Se o seu coração está lá fora, não adianta que o seu corpo está aqui, sua mente está lá fora, doido para sair para fazer as coisas legais. Não adianta nada. Deus quer separar uma igreja para adorar. Deus quer separar o povo para servir. Eu tenho medo dessa igreja rala, que não confronta, que acha o homossexualismo legal e cada um tem sua escolha, que acha que as pessoas podem separar por qualquer motivo, que acha um monte de besteira. Nós precisamos nos posicionar a favor de Deus. Precisamos fazer a diferença. Porque Deus chamou um povo diferente para fazer a diferença. Não se faz diferença se não é diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós nos vestimos diferentes, que nós falamos diferente, que nós andamos diferente, que a nossa vida é diferente. É até triste falar com um crente na novela, né? É triste ter que falar isso comigo. É triste falar com um crente não ficar com o coração lá no mundo. Ainda é triste ter que pregar sobre essas coisas. Quando eu poderia estar falando de coisas tão maravilhosas, temos que falar de novo de elementos rudimentares da fé cristã. Mas o recado de Deus é: Deus quer fazer a diferença através de um povo diferente. Não se iluda com a sua vida. Não se iluda em fazer parte de uma igreja se você não foi transformado, se não foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém?